Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante. O nosso tema de hoje é, anota aí, o assédio moral em questão na sociedade brasileira. Eu trouxe esse tema para vocês, principalmente porque às vezes a gente pensa nos temas de uma maneira muito ampla e a prova do Enem gosta de trazer algumas discussões mais recortadas. Falar de assédio é algo muito amplo que acaba caindo muitas vezes no assédio sexual e pouco no assédio moral, que é o nosso foco hoje, que é o foco da nossa discussão no dia de hoje. O assédio moral, gente, ele é basicamente um insulto. Os insultos, as humilhações que acontecem no mercado de trabalho, eles são enquadrados como assédio moral. Isso acontece com muita frequência, a gente percebe na sociedade brasileira esse episódio ocorrendo bastante e nós sabemos que essa situação é um grande problema. Por isso, essa será a nossa tese para a redação. O assédio moral é um grande problema na sociedade brasileira. É muito interessante que você coloque como argumento a questão do assédio moral e a hierarquia. Para que o assédio moral ocorra, nós temos relações de trabalho e nessas relações de trabalho existentes, nós temos muitas vezes o chefe que é agressivo, insulta, humilha, incomoda algum funcionário. Muitas vezes as pessoas, elas têm essa relação hierárquica por causa do nosso segundo argumento, que é a questão da dependência do emprego. Muitas vezes os indivíduos, por não terem condições de sobreviver de outra forma ou pelo medo de ficarem desempregados, eles acabam aceitando esse tipo de humilhação por muito tempo. Nós sabemos que isso é extremamente desafiador e que isso é muito problemático. Porque esse indivíduo que sofre com esse tipo de situação, ele acaba, em vários momentos, desenvolvendo problemas psicológicos. Você pode colocar no seu texto como um argumento separado, como consequência, o problema psicológico ou os problemas psicológicos que podem vir desse processo. É muito comum que as pessoas que sofrem a longo prazo de um assédio moral, é muito comum que essas pessoas passem a desenvolver problemas como ansiedade, depressão e outros traumas psicológicos relacionados principalmente a essa questão do trabalho. E é muito desafiador porque muitos desses indivíduos não conseguem se libertar dessa situação com muita facilidade. Vale um argumento interessantíssimo para nós falando sobre a relação existente entre assédio moral e a pandemia da Covid-19. No momento atual, nós sabemos que o desemprego no Brasil ele tem sido muito alto. As pessoas elas têm tido muito receio de perder o emprego e engordar o nosso número de desempregados no nosso país. Nós temos nesse momento um cenário muito propício para que o assédio moral aconteça com mais frequência e para que as pessoas aceitem essa situação com mais facilidade. O que nós sabemos também que é um grande desafio que você pode colocar na sua argumentação. Se você quiser repertório sociocultural para falar sobre esse tema, se você quiser pesquisar, estudar mais sobre esse tema, tem um filme famosíssimo que é O Diabo Veste Prada. Esse filme mostra com muita clareza uma relação de assédio moral entre a dona de uma revista muito famosa e a estagiária. Esse filme muito reconhecido foi uma forma que a gente teve mundialmente de escancarar esse problema que não é visto por muitas pessoas. Tem um outro repertório muito legal que é o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. No filme Tempos Modernos, nós temos um funcionário que trabalha numa fábrica e nessa fábrica a gente tem a introdução de máquinas. E aí esse funcionário se sente muito atarefado, está sempre trabalhando o máximo possível, tem um chefe que faz vários insultos, um chefe que humilha o funcionário e nós temos essa, digamos, revolução industrial no mercado de trabalho que é algo extremamente marcante. É interessante porque no próprio Tempos Modernos nós temos também várias situações envolvendo o assédio moral de um funcionário que está sofrendo das mais diversas pressões por uma modificação no mercado de trabalho.
Você pode colocar também como repertório no seu texto a consolidação das leis trabalhistas, a CLT do Vargas, que entrou em vigor em 1943. Quando a gente fala da CLT, ela discute sobre várias questões importantes. Ela fala sobre jornada de trabalho, ela fala sobre férias, 13º, tempo de descanso, etc. Mas a gente não tem uma discussão aprofundada sobre a questão do assédio moral. Isso faz com que muitas vezes essa situação continue ocorrendo no nosso país de uma maneira muito exagerada. E às vezes as pessoas pensam, não gente, isso é bobagem, é assim mesmo. No mercado de trabalho é comum a gente ter um chefe muito exigente. Tá, mas qual é o limite entre o muito exigente e os insultos? Muitas vezes as pessoas perdem essa noção. E aí você pode falar sobre essa diminuição da percepção do assédio moral por causa de situações como a sociedade do cansaço, do Byung-Chul Han, que entra para nós como repertório sociocultural. O Byung-Chul Han, ele fala sobre a sociedade do cansaço, mostrando que as pessoas no nosso país e no mundo como um todo, elas têm trabalhado cada vez mais. E elas têm buscado trabalhar cada vez mais, enxergando que quanto mais elas se esforçarem de fato, maior seria a chance de você, entre aspas, dar certo na vida. Nós temos indivíduos que estão buscando sempre muito desempenho, indivíduos que acham bonito ser muito pressionado, passar por muito aperto no cotidiano. Essas pessoas que têm uma tendência a glamourizar esse trabalho excessivo, para eles, uma situação de assédio moral muitas vezes passaria despercebida, porque nós sabemos que é uma situação altamente problemática. E aí você já sabe, se nós temos problemas, nós precisamos delas. Propostas de intervenção. O que a gente pode fazer então para tentar solucionar essa questão? Em primeiro lugar, é muito importante que o governo federal apresente à população propagandas que discutam a respeito dessa questão na sociedade. Propagandas que mostrem para as pessoas o que representa de fato um assédio moral, para que os indivíduos consigam reconhecer esse problema e para que eles possam tomar medidas relacionadas a essa questão. Quais medidas? Por exemplo, a denúncia. É muito importante que você coloque como proposta de intervenção que é necessário que a gente tenha um aumento de divulgação dos canais de denúncia para situações que envolvem o assédio moral. Porque às vezes as pessoas não reconhecem que estão passando por essa situação ou, se reconhecem, não sabem como denunciar. É muito importante que essas denúncias sejam colocadas de uma maneira mais evidente para os indivíduos, para que elas ocorram com mais frequência. E aí a gente coloca governo federal fazendo essa divulgação e criando mais canais de denúncia. Por último, como eu te disse, uma consequência das mais importantes do assédio moral é o impacto psicológico, certo? Se há muito impacto psicológico, nós precisamos do Ministério da Saúde oferecendo atendimento psicológico gratuito às pessoas que sofrerem com problemas como traumas, ansiedade e depressão envolvendo a situação do assédio moral. Aí sim a gente consegue reduzir esse grande problema na sociedade brasileira. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, clica aí no joinha, por favor. Não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho para notificações e depois vá lá no aprendicompapai.com.br para você conhecer um curso completaço de redação. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!